lavoura protegida. Chegou o Primordim, o segredo da alta performance. Primordim é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrobirulina e um triazol, com 2 modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordim, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário. Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo, obviamente, com Chicago. Hoje é um dia de leve recuperação depois das pressões anteriores, mas ainda assim novembro segue abaixo dos $10,30 por bushel. Mas além de entender o que está acontecendo com o mercado, hoje essa conversa é especial, porque a gente aqui quer trazer um alerta para você que é produtor rural, principalmente para o que está se desenhando ser aí uma das maiores ofertas de todos os tempos, sem uma demanda pronta para enxugar essa oferta, pronta para consumir tudo isso que está sendo produzido no Brasil e no mundo. E quem vai explicar para a gente toda essa questão e principalmente, enfim, trazer dicas, estratégias para você que é produtor rural poder passar por esse período, é o meu amigo Marcos Araújo, lá da Agriinvest. Está aqui já o Marcos com a gente. Seja bem-vindo, viu, Marcos? Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais dessa precificação do atual momento, mas mais do que isso, por trazer esse alerta para o produtor que está nos ouvindo. Vamos lá, Marcos, vamos começar primeiro com Chicago, né? Hoje um dia sem grandes modificações em relação a ontem, altas de 1 a 3 pontos aí nos principais vencimentos, mas soja pressionada, hein, Marcos? Olá, Alexandre, muito boa tarde a todos. Vivemos aí um momento de transição desse mercado de soja, né? Com influências geopolíticas, com influência do mercado do macro, influência da taxa de câmbio, decisões de taxa de juros ao redor do globo. Hoje é a super quarta decisão de juros nos Estados Unidos, o Fed não veio com grandes mudanças, vamos ver agora a questão da taxa Selic aqui no Brasil, pelo cupom. Isso tudo pelo Conselho Monetário Nacional. O que vai acontecer com a nossa taxa de juros? Se vai aumentar ou vai baixar esses juros, ficar inalterado, né? E isso acaba repercutindo. Tivemos uma alta de juros no Japão, que interfere todo nesse trade de moedas, consequentemente acaba afetando a taxa de câmbio real, o dólar. Chicago se comporta e representa essa realidade. Eu quero começar falando para vocês, para dar um comparativo para os produtores brasileiros, como que se comporta o clima americano nos Estados Unidos esse ano em relação ao ano passado, tá? Os últimos dados do USDA, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Estamos vendo aqui, Marcos. Aqui eu tenho, até o dia 23 de julho, o monitor de seca nos Estados Unidos apontava que 4% da área de soja norte-americana está com estresse hídrico. Principalmente aqui, ó, essa região de Ohio, tá? Illinois, Indiana, Ohio, Michigan, tá? Principalmente essa parte de soja aqui, Ohio. Só que no ano passado, nessa mesma época do ano, 53% das lavouras de soja estavam sob estresse hídrico. Esse ano, 4%. Ano passado, 53%. Para o milho, a situação também em estresse hídrico é 4%. Só que no ano passado, Alexandre, esse estresse hídrico estava em 59%. Tá? Então, a gente pode observar, do ponto de vista climático, é um ano muito diferente. Tá? É um ano muito diferente. Eu vou chamar a atenção também para quem está nos acompanhando. Infelizmente, a grande maioria dos produtores no Brasil não sabe fazer essa conta. Baseado no seu custo de produção da safra de soja 24-25, quanto tem que estar Chicago para que você possa empatar Chicago-Março de 2025? Aqui, por exemplo, pegando uma estimativa do custo total de produção da Agriinvest, de R$ 5.599 por hectare,
uma produtividade esperada de 60 sacas por hectare para Cascavel, no oeste do Paraná, uma estimativa do frete Cascavel-Paranaguá, mais $8 de despesa portuária e $1 futuro de 5,78, Alexander. Um sojicultor do Paraná de Cascavel, ele empata o ano que vem com Chicago a $8,21. Olha só, 8,21. Nós temos, se eu tenho um prêmio positivo de mais 10 centavos, se eu fixasse esse prêmio a mais 10, Chicago março poderia cair a $8,11, que ele estaria empatando. Fazendo aqui a prova dos 9, um flat price Paranaguá de $8,21 bushel é uma tonelada da soja FOB navio de $301, menos $33 do navio à fazenda do sojicultor, é uma soja de $268 a tonelada, ou $16,12, que é o custo dele. Olha aqui, essa é uma informação crucial. Isso, $16 por saca, Marcos. Aqui por saca. Então, fazendo essa conversão, Chicago mais o prêmio, basis, 821 cents. O fator de conversão de bushel para tonelada seria uma soja FOB navio em Paranaguá, $301, menos $33 para mover essa soja do navio até a fazenda, em Cascavel. Seria uma tonelada em Cascavel de $268,65 a tonelada. Em dólar por saca, 16,12, que aqui realmente é o custo desse produtor. Peguei Chicago março, né? Fazendo essa conta semana passada, que eu fiz uma palestra lá em Cascavel. Nós tínhamos a condição de Chicago a $11 o bushel, prêmio no Porto mais 15, o dólar futuro de 5,78. Aqui, pegando esse custo total de produção com essa logística, vejam vocês, o arrendatário no Mato Grosso lucra R$ 1.700 por hectare. O cara do Paraná, numa média, R$ 3.000. Então, é muito importante esse ano você focar na sua produtividade, porque veja o efeito baseado nesse custo total, Alexander. Se um produtor colher 70 sacos por hectare, o seu ponto de equilíbrio de Chicago de $8,21 cai para 7,16 o bushel. E o argentino, que é um grande concorrente nosso, não digo na exportação da soja em grão, a Argentina é o maior exportador do complexo soja, farelo e óleo. Se não houvesse as retenções da Argentina, o produtor argentino empata o ano que vem com Chicago a $4 o bushel, sem retenções. Então, mas daí ali tem uma perguntinha que me chama a atenção. Devo investir na soja da safra 24-25, Marcos? Produtividade é fundamental, então. Sem dúvida alguma, porque olha, se cair a produtividade para 55 sacas, por uma frustração climática ou uma diminuição da sua tecnologia, tipo de semente, menor adubação, menor tecnologia dos seus defensivos, vejam que o cara do Paraná de 8,21 bushel, ele salta para $10,19. O lucro dele de quase R$ 3.500 com 70 sacas cai pela metade, 1.500. Olha só. Então é produzir bastante para tentar reverter essa situação. Exatamente. E agora, falando para você aqui, eu fiz essa conta agora pela manhã, se eu fosse fazer uma exportação de soja agora em agosto, Chicago, setembro, a 10,16 o bushel, o prêmio no Porto, o basis FOB de 85 centavos, $1 de 5,649, pagamento final de setembro, é uma soja sobre rodas Porto, de R$ 135,55, Alexandre. Soja spot, tá? Para agosto. Se eu fosse pegar essa soja em Maringá e Sorriso, tá certo? Maringá, um frete de R$ 135 por tonelada. Sorriso, R$ 400 por tonelada. Liquidaria uma soja em Maringá para o produtor, uma soja limpa e seco, para descontar os impostos, R$ 127,45. Para Sorriso, R$ 111,55. E quando eu olho para o ano que vem, para 2025, pegando Chicago março a 10,54, o prêmio março a mais 15, o dólar futuro de 5,81, é uma soja no Porto de 134. Semana passada, essa soja bateu 139 para o ano que vem. E estimando um frete para Sorriso para o ano que vem de R$ 480 por tonelada, R$ 28,80 por saca, liquidaria uma soja ao produtor de Sorriso
R$ 105,56. Limpo e seco. Ok? Vai descontar FETAB, Biagro, Fungural, auxiliar pitônio da folha e tudo mais. Pegando o preço bruto, se esse sojicultor colher 65 sacos por hectare, ele vai ter uma margem bruta de R$ 6.861 por hectare. O que é minha margem bruta? Minha receita bruta menos o meu custo operacional efetivo. Custo operacional efetivo são os insumos, operações agrícolas e os custos administrativos. São os custos desembolsáveis. Então, o dono da terra, que eu gosto muito de avaliar a margem bruta, estaria lucrando, se ele fizer a parte dele, o São Pedro a dele, colhendo 65 sacas para o ano que vem, vendendo a 105, ele tem uma margem bruta na soja de R$ 2.532 por hectare. E se ele pega, desconta depreciação e o Prolabore, margem líquida, R$ 2.120 por hectare. Se ele descontar o custo de oportunidade da terra ou o arrendamento, no caso o arrendatário, sobraria para o arrendatário R$ 1.262 por hectare. Eu vou compartilhar esse slide aqui agora com vocês, só para vocês terem uma noção. Ô Marcos, só para reforçar, o que você está alertando é que os atuais patamares de preços ainda deixam uma margem positiva se você negociar agora, certo? Perfeito. Produtor, ano bom quando tem lucro. Agora eu vou ficar jogando se o Lula continuar falando abobrinha, que não vai cumprir o superávit fiscal, isso tudo, meu amigo. Eu, como gestor, eu não posso ficar no achismo. Eu tenho que tomar atitude, eu tenho que usar ferramentas de proteção. Portanto, eu tinha feito essa conta aqui nessa palestra. Vejam vocês, pegando da safra 2018 e 2019, a margem bruta em Sorriso de R$ 1.084 para o dono da terra e um lucro do arrendatário de R$ 390 saltou para R$ 4.781 na safra 21-22. Isso porque nós tivemos 3 laninhas consecutivas e um El Ninho, que os laninhas não afetaram a produtividade no Médio Norte do Mato Grosso. Olha a produtividade efetiva aqui. Só que o El Ninho afetou esse ano. E aqui nós vamos acompanhando o preço médio de venda da soja, Alexander. Lá em 2019, de R$ 63,00 a soja, para 2022, ela saltou para R$ 159,00 uma saca. Se eu vender uma soja o ano que vem para R$ 109,00, estava nesse exemplo, e agora eu mostrei para vocês 105, esse sojicultor, quem passar por essa crise, que o pior agora está por vir com o milho safrinha, na soja de um prejuízo de R$ 800,00, o cara vai lucrar R$ 1.500. Portanto, eu não estou falando para você pagar para ver, porque se esse dólar voltar para o ano que vem, a situação é muito crítica. Quer ver o Excel? Esse ano está dando prejuízo, Marcos. Esse ano está aqui, ó, prejuízo para o arrendatário, R$ 813,00, foi o que já motivou todas essas RJs na soja. Você quer ver a situação pior do milho safrinha? Olha a situação do milho safrinha 24 que o pessoal está colhendo aí, ó. Vendendo milho a 41 no Mato Grosso, um cara que colher 120 de média, ele vai ter quase R$ 1.000 de prejuízo no milho safrinha. Se com a soja com R$ 800,00 já teve muita RJ, imagina agora o milho safrinha com R$ 1.000 de prejuízo. Mas isso assusta bastante. No milho safrinha ainda não dá para fazer muita coisa, né? Não entendi, desculpa. No milho safrinha ainda não dá para fazer muita coisa, né? Quem pagou para ver tá colhendo agora os resultados amargos aí. Trabalhou, colheu, fui vender, agora está dando prejuízo. Será que isso é uma situação de gestão? Ou uma situação especulativa? Especulativa. Não dá para você, sabendo o seu custo de produção, e aí você pagar para ver se vai dar lucro ou não. Quem está nessa situação vai ser excluído da atividade. Infelizmente. A boa notícia é, Alexandre, está aqui, portanto, a metodologia do Matsunaga, para uma análise econômico-financeira de uma lavoura, o custo de produção, que nós temos os insumos, operações agrícolas, que eu falei do COI, o COT e aí o CT, tá ok? A boa notícia é que para a safra que vem, a redução do custo de produção na ordem de quase 17% aqui para o Brasil, tá ok? E a boa notícia é, para quem sobreviver essa bancarrota aqui da safra de soja 23-24, o safrinha 24, olhando a situação do Mato Grosso, eu tenho uma luz no fim do túnel.
Infelizmente, os gaúchos sofreram com os últimos laninhas e agora, com toda essa enchente, a situação do produtor gaúcho, infelizmente, é muito mais crítica quando comparado com o produtor do Brasil Central. Okay? Bom, então a gente tem aí investir para garantir altas produtividades e reduzir custo. Custo de produção deve ser reduzido, Marcos. Mesmo com esse investimento, não tem contradição aí? Bom, Alexandre, se você pegar, por exemplo, recentemente, né, tivemos alta do fertilizante, mas muitos fertilizantes defensivos foram comprados já para a safra de soja 24 e 25 com preços muito inferiores aos praticados recentemente agora. Perfeito. Então você tem uma redução do custo de produção para o ano que vem de 17%, conforme eu falei. Olha aqui, ó, na safra 23, picos de soja, custo de produção de 7.500, recuando agora para R$ 5.600 por hectare. Perfeito. Quem chegou atrasado no baile, se empolgou em investir em pátio de máquinas muito caro, essa conta vai ser desafiadora para frente pagar isso tudo. Né? Rapaz. Bom, mas o que ele pode fazer, Marcos? Ou pelo menos assim, vamos entender. Você está trazendo esses números diante de um cenário de sobreoferta, certo? Certo, essa é a minha preocupação. Olha só, se nós pegarmos aqui a questão mundial, Alexander, vejam vocês aqui, ó, nessa temporada 19-20, a área de soja no mundo ela teve um recuo porque os Estados Unidos deixaram de plantar cerca de 5 milhões de hectares com um clima chuvoso. O estoque americano de 25 milhões de toneladas caiu para 7 milhões nessas outras safras aqui nesse período. De 25 milhões para 7 milhões caiu o estoque americano. Isso porque nessas 3 safras aqui, ó, nós tivemos 3 laninhas e um El Niño, ó, o El Niño e 3 laninhas aqui na América do Sul, que reduziu a produtividade mundial de soja. Porém, olha o tamanho, a linha azul, olha o tamanho do crescimento da produção mundial de soja. Muito acima da demanda. Nós devemos ter um excedente de quase 50 milhões de toneladas. Esse excedente da produção mundial vai se traduzir o que no estoque final mundial de soja, Alexander? De 114 milhões para quase 143. Estoque mundial. Isso aqui é uma safra americana e chinesa juntas. De 114 para 143 milhões de toneladas. Exatamente. De onde nós tiramos isso? Está aqui. Uma expectativa do crescimento da demanda mundial de soja de 2,11%. As colunas cinza, no meu eixo da esquerda, a demanda mundial de soja em milhões de toneladas. Eu ia perguntar para você justamente isso. Tem demanda para tudo isso, Marcos? Eu acho que não. Olha a janela que o USDA colocou nessa temporada 23-24, que acaba agora final de agosto, e para a safra 24 e 25, o USDA estima que a produção mundial cresça 16 milhões de toneladas nessa próxima temporada, e os dados do USDA, Alexander, para a soja, eles estavam falando da produção mundial, ó. Eles estimam a produção mundial de soja, quer ver aqui, ó. Já volto aqui, ó. Eles estimam o consumo mundial de soja em 401 milhões de toneladas. O nosso número na Agriinvest está em 390, 11 a menos. De onde vai crescer toda essa demanda mundial? Pela suinocultura? Pelos programas de biocombustível? Portanto, se nós tivermos esse crescimento de 2% sobre os 382, é um crescimento mundial muito grande. Nós temos praticamente, olha aqui, ó, olha a produção de suíno no mundo, praticamente estagnada. Né? Olha a produção de suíno na China, de frango, de bovino. Olha que em 2023, o consumo de suíno na China foi 58,7 milhões de toneladas equivalente de carcaça. Em 2014, 58,6. Eu tenho, portanto, eu tive uma redução da produção de suíno na China, de 2018 para 2020, devido à peste suína africana, com a recomposição do aumento de rebanho na China, justificou aquele aumento da soja mundial em 14 milhões de toneladas. Porém,
Prestem atenção, o consumo de suíno na China, a produção, estagnado. A produção e o consumo. E olha o que aconteceu com a margem do suinocultor. Com o controle da zoonose, da peste suína africana, faltou porco na China. O suinocultor chinês chegou a ganhar $500 por animal gordo abatido. Recentemente, ele estava trabalhando no prejuízo. A boa notícia é que agora eles estão ganhando lá cerca de $40 por animal gordo abatido. Porém, você teve um poder de resposta muito grande da produção mundial de soja nesses últimos anos, e essa demanda aqui, para 23, 24 e 24, 25, realmente eu acho que o USDA está super otimista, tanto é que já as misturadoras, as refinadoras de combustível nos Estados Unidos, recentemente, semana passada, na sexta, entrou com uma ação e a justiça americana foi favorável porque eles não conseguiram cumprir as misturas de biocombustível, do óleo diesel. Ô Marcos, se não tiver nenhum controle, controle que eu digo, uma quebra de safra ou algum problema, enfim, que justifique uma redução de oferta, nós temos aí uma condição de mais pressão nos preços da soja, então. Eu acredito que sim, combinado com o baixo ritmo de venda do produtor americano, para essa safra 24 e 25, que começa dia 1º de setembro, menos de 4 milhões de toneladas vendidas. O normal deles era estarem vendidos cerca de 15 milhões na exportação, estão só com 4. Produtor brasileiro para o ano que vem, vendido apenas cerca de 17 a 20% da produção brasileira do ano que vem. Argentino, muito pouco vendido. E normalmente, um laninha depois do El Niño são condições climáticas favoráveis para uma boa produção na América do Sul. Estamos falando de clima. Nós temos que ter uma mudança de clima, realmente confirmar uma quebra aqui para o Brasil. Aparentemente, a produção americana já está consolidada. Vocês viram ali, 4% das lavouras de soja e milho sob estresse hídrico. Ano passado era 50%, 60% do estresse hídrico. Não tem como dar errado mais, né? Olha, muito difícil, né? Então, nós estamos contaminados, a nossa expectativa de produção, porque nessas últimas 4 safras nós tivemos o El Niño e 3 laninhas, né? Então, será que o clima vai ser normal ao ponto de nós termos uma safra normal e recorde? É possível. Então, o poder de resposta da produção, combinado com uma demanda estagnada nesse momento, uma economia chinesa patinando, a confiança do consumidor, combinado com juros altos, me faz ficar com essa perspectiva negativa de preço. Deixaram o pessoal aqui em polvorosa, aqui no chat do YouTube. O Fernando... Estou falando de números, sem emoção de lado, hein, pessoal? Muitas vezes o pessoal me criticava que eu falava a possibilidade de Chicago a $10 o bushel, quando estava a 12, me chamaram de maluquinho aí, algum aí, ó. Tá aí agora, chupa essa manga aí, ó. Olha os números vindo aí. O Fernando Pimentel lembra aqui que você está trabalhando com uma produtividade média alta aí, de 65 sacas por hectare, para ter um resultado de R$ 1.300. Mas a produtividade não chega a isso. E o Endrigo Dalcin também confirma essa situação. O Endrigo diz que 30 sacas de insumo mais 15 operacional mais 10 de arrendamento é igual a 55 sacas por hectare. E não é fácil de colher isso na média, diz o Endrigo Dalcin aqui. Um abraço para o Endrigo, conheço ele, gente boníssima, um produtor qualificado. Eu estou colocando ali um potencial produtivo, aí o custo vai de cada um. Nós colocamos ali, Endrigo, naquela nossa estimativa, 90 pontos de P2O5 e K2O. Aí, claro, tem que ver a realidade de cada produtor, se o cara já tem uma reserva mineral no solo. Muitos produtores estão aplicando menos que isso daí. Aqui no Paraná, o pessoal tem colocado 60, 70 pontos de P2O5, K2O. Quando você pega o Vale do Araguaia, onde está o Endrigo Dalcin, novas aberturas, o pessoal é obrigado a colocar 120, 140 pontos. Então, vai muito da realidade de cada um. Nós estamos fazendo uma média geral para dar essa realidade. Por exemplo, se você pegar um cara de Guarapuava, o pessoal da cooperativa agrária, esse ano que foi um ano difícil, eles escolheram em média 79 sacos por hectare. Tem produtor de Guarapuava ali que fecha com média de 90 sacos por hectare. Você tem o pessoal, o Grupo Raiz da Solução, que estão buscando aí vários produtores buscar 100 sacos por hectare.
Aí, quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, infelizmente, é outra realidade que sofreu bastante com questão climática. Estou colocando ali um potencial produtivo para uma lavoura tecnológica nesse pacote que eu citei para vocês, tá, pessoal? O Fernando lembra aqui que nem todo mundo vai aproveitar esses 17% de queda, de redução aí no custo de produção. Só 40% do fertilizante foi comprado aí em muitos casos, diz o Fernando. E o Endrigo está dizendo que... Não, o próprio Fernando, que o arrendamento novo em fronteira aí, em fronteira agrícola, vai ficar inviável. E o Endrigo está dizendo que muita gente não vai nem plantar soja, vai direto para o gergelim esse ano, porque não vai valer a pena. Pois é, você tem uma situação no agro que nós vivemos hoje aí, que é uma bolha inflacional, uma bolha irracional do arrendamento. Neguinho pagar 20 sacas de soja, 25 no Centro-Oeste é insano. Essa conta não fecha. Conheço o cara que paga aí 20 sacas de soja, mais 5, 10 sacas no meio da safrinha. Esse é um bom negócio para quem é dono da terra. Se receber, tá bom, mas é loucura. Você pegar aqui no Paraná, batateiro paga 35, 40 sacas de soja por hectare, antecipado, senão também não recebe. Então você tem umas bolhas aí que a gente vai ter que ajustar isso daí. Olha o que está acontecendo com o maquinário agrícola, já caiu o preço, vai ocorrer naturalmente uma pressão sobre os insumos agrícolas diante dessa redução de margem, esse aperto que está vivendo o agro, e infelizmente o pior momento ainda está por vir, que é o resultado desse milho safrinha 2024. E você acha então, Marcos, pelas contas que a gente viu aí, que antecipar essa venda pode ser uma boa estratégia então? Pode ser, cada um. O Endrigo é cliente nosso aí, acompanha o nosso trabalho. Nós temos 4 pilares de comercialização. Nosso pilar-chefe é o 4º, que é o lucro. Avaliar custo de produção, tua produtividade. Aí eu falo em preço de venda. Para quem está nessa situação que eu falei para vocês de rentabilidade, mostrando o histórico do lucro da soja, é muito bom para uma atividade de sojicultura. Nós não podemos achar que a nova normal da soja foi a safra 21-22. 5 mil, 6 mil por hectare. Soja não é café, não. Né? O histórico da margem de pressão da soja é 10, 15%. Margem de 100% que nós tivemos quase, tomara que volte, não estou jogando contra, eu vivo do agro. Só que a gente tem que entender que a gente está falando de uma commodity, uma atividade que é uma concorrência pura perfeita. E é o bom e velho cenário de oferta maior que a demanda, né, Marcos? Contra isso não tenho o que dizer, né? O Ivan Srutrovski, sempre engasgo aqui no sobrenome do Ivan, ele está perguntando o seguinte, com relação ao milho no Mato Grosso, as indústrias de etanol conseguem remunerar melhor o produtor quando comparado aí com a exportação, Marcos? Certamente, se você fazer uma conta do etanol crush, né, o etanol a partir do milho, um dos negócios que mais dá dinheiro no Brasil hoje é o etanol de milho. Só que aí você tem também a indústria aproveitando a oportunidade, muitas já estão compradas lá atrás, né? As indústrias de etanol sofrem um problema sério, vamos também falar isso daí para eles, que é a dificuldade de eles fazerem o hedge, né? A ausência de liquidez de contrato futuro para etanol, você tem que fazer um cross-hedge do DDG com o farelo de soja em Chicago, às vezes a correlação não bate tanto, mas é um bom negócio hoje no Brasil, sem dúvida alguma, a produção de etanol a partir do milho. Tanto é que você está vendo aí todos os novos investimentos de novas plantas aí, qualquer nova planta grande aí, os caras estão colocando 2 bi por planta. É um payback aí de menos de 4 anos. O Zé Natal está lembrando que a lógica é trabalhar com os custos travados, pelo menos custo, Marcos. Sem dúvida, não dá para bobear com o teu custo. Trava custo. Muito bem. O pessoal tá aqui, o Zé Natal elogiando a sua planilha, viu? Que belo trabalho, diz ele aqui. Valeu, obrigado. Meu Pix é o CPF, se possível. Eu elogio em dinheiro, eu agradeço. Só para quebrar o gelo aí. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. É sempre importante essa interação aqui com os nossos convidados. E ao Marcos Araújo, pelo show de apresentação hoje aqui, Marcos. Enfim, e mais do que apresentar números, mostrar tendências para fazer o produtor parar para, no mínimo, pensar, né, Marcos? Exatamente, eu gosto muito disso. Não sou o dono da verdade, sou humano. Falar de mercado, com certeza eu vou estar errando para vocês, mas eu gosto muito de fazer essa provocação para que o produtor tire de lado a emoção, foque nos números dele para ver a rentabilidade aí
tirar a emoção de lá. Não ame o seu produto, ame a venda do produto, que quando a gente foca no retorno financeiro, a gente tem mais sucesso na atividade do que ficar correndo atrás do preço de venda, correndo atrás do rabo aí. Muito bem. Marcos, quer fazer mais alguma consideração? Eu acabei te cortando aí, mas enfim... Não, obrigado. Eu também te cortei aí, desculpa um pouquinho aí. E vamos lá, estou à disposição de vocês. Contem conosco da Agriinvest. Essas planilhas estão disponíveis através da nossa plataforma de rentabilidade, que é o ProMarket. E contem conosco. Obrigado aí pelo bate-papo, espero ter contribuído. Boa, show de bola. Marcos Araújo, mais uma vez, obrigado. Volte sempre, meu amigo. Valeu, gente. Um abraço para vocês aí. Tudo abraço. Bom. Tá aí Marcos Araújo, Agriinvest, aqui com a gente, trazendo informações e mais do que informações, fazendo alerta importante sobre o atual momento aí, ou pelo menos o cenário que se desenha em relação à produção e demanda, à oferta e demanda no mundo e, consequentemente, como isso influencia a precificação da soja. De acordo com o Marcos, e ele mostrou através dos números, a gente tem aí uma situação que ainda não é das piores e que os atuais preços, obviamente garantindo boas produtividades, aí te fazem pensar na antecipação aí da comercialização. Isso para evitar que quando chegue o ano que vem, confirmando a safra cheia nos Estados Unidos, confirmando safra cheia aqui na América do Sul, que isso não seja um problema ainda mais intenso para os preços da sua soja, do seu produto. Bom, vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos lá? Desculpem. A soja para agosto fechou com leve alta de 1 ponto mais 25 a 10 dólares e 28 centes por bushel. Para setembro, 10 dólares e 14 centes por bushel, 3,5 de alta. Para novembro, 10,22, alta de 1 ponto mais 25. E para janeiro, 10,39, alta de 1 ponto e meio. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho no vermelho, setembro 3 dólares e 82 centes por bushel, uma alta de 6 pontos. Para dezembro 3,99, alta de 5, queda. A gente está falando de milho no vermelho, queda de 6 pontos para o setembro, queda de 5 pontos mais 25 para o dezembro. Março fechando a 4 dólares e 15 centes por bushel, queda de 4 pontos e meio. E o maio 4 dólares e 27 centes por bushel, recuo aí de 4 pontos. Vamos também ver o que aconteceu com o trigo. Trigo encerrando aí levemente em alta, setembro 5 dólares e 27, alta de 3 pontos mais 25, dezembro 5 dólares e 52, subindo 3 pontos, março 5,73, alta de 3 pontos também aí, o maio 5 dólares e 85 centes por bushel, subindo 3 pontos e meio, são os números de andamento, ou melhor, de fechamento da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.